eu queria pedir para a Natasha pegar aí a tocha dessa vez, pegar a tocha de Hecate. A Natasha tem um trabalho de pesquisa impecável sobre a deusa, e eu gostaria que ela compartilhasse um pouco aqui com a gente como que a gente pode pensar nessa Hecate que sobreviveu, né, ao longo da história, e como que a gente enxerga ela nesse culto contemporâneo? Como que essa Hecate se manifesta hoje? Como você percebeu isso, Natasha, na sua linha de pesquisa, nas coisas que você se debruçou, que você pesquisou, que você coletou? Você pode trazer esse panorama para a gente? Olá, gente! Então, que responsabilidade, né? Mas, assim, sim, né? Existe um panorama que foi feito. Eu defendi em 2024 o meu TCC, que tratava especificamente do culto à Hecate no Brasil contemporâneo, né? E os novos movimentos religiosos, né? Conhecido aí como NMRs. E a gente consegue perceber essa mudança, essa chegada de Hecate, muito atrelada especificamente ao paganismo contemporâneo, ou neopaganismo como a gente conhece, né? Então, quando a Hecate ela chega nesse contexto, né, do paganismo contemporâneo, que vai estar atrelado aos NMRs, como eu falei anteriormente, e toda aquela ebulição dos novos movimentos religiosos no cenário americano especificamente, e depois se expandindo aí para outros países, ela vai vir, né, como uma divindade que vai estar associada à feitiçaria, né? Num primeiro momento. Então, ela vai ser conhecida e entendida e compreendida também pelos pagãos modernos com a mesma visão que se tinha aí na Idade Moderna, né? Que é uma divindade quitônica, que vai estar atrelada às energias do submundo, ali dos fantasmas, né? E aí depois vai ter uma mudança, vai ter uma ressignificação, vai ter um entendimento, uma compreensão melhor. Mas o que é que acontece anteriormente a isso, né? O Nicolau Serafini, que vai ser um dos pesquisadores que eu trabalho, né? Inclusive é uma das fontes que eu utilizo, ele é italiano, e ele vai dizer assim, que a Hecate, ela vai ser uma das divindades mais populares dentro do neopaganismo. E ele vai dizer que se qualquer devoto, qualquer pesquisador quiser tirar essa dúvida, né, na contemporaneidade, é só dar um Google e colocar o nome de Hecate, que aí vai ser direcionado para vários sites, né, com conteúdos neopagão, que vai ter várias temáticas sobre Hecate, né? Então, isso é muito interessante. E aí, o que é que esses devotos, né, esses novos pagãos vão fazer? Hecate vai ser muito querida, muito popularizada, e aí eles vão buscar ressignificar elementos, né, da antiguidade, do culto a Hecate na antiguidade, e vão trazer para a contemporaneidade. Então, eu vou citar só 2 exemplos aqui. Por exemplo, o cão, né, que era atribuído a Hecate na antiguidade. A gente sabe que em Lagna existia sacrifícios, né, à deusa. Ele era ligado também a aspectos liminares, e aí, na contemporaneidade, a gente não sacrifica nenhum cão, né, em honra a Hecate. Mas o que é que a gente faz? A gente atribui a esse animal, especificamente, o contexto de proteção, né, da deusa, e até a própria presença da deusa personificada. Então, vai existir todo esse contexto, essa modificação, ressignificação da parte dos neopagãos, né, da nossa contemporaneidade. E aí, como que que a Hecate ela chega, né? Eu brinco assim, eu digo que a Hecate ela vem ancorada na Wicca, né? Ela vem ali agarradinha na Wicca, né? Chega até a gente docemente, gentilmente, mas ela vem muitas vezes aí atribuída, né, à deusa tríplice da Wicca. Mas como assim? Atribuída e atrelada à face anciã, né, da deusa tríplice da Wicca. E aí isso gera muito contexto, muita conversa, né? Existe toda uma narrativa, um diálogo, uma discussão, mas ela é a deusa da Wicca ou não é, né? E ela é também, não deixa de ser, né? Então é muito interessante. Então,
nesse contexto, né, além da Wicca, ela também vai se fazer presente no luciferianismo, né, fortemente, inclusive, e ela também vai ser compreendida como a portadora da luz, em alguns momentos, e em outros momentos ela vai ser até entendida como a própria mãe de Lúcifer. Mas por quê? Porque ela vai estar atrelada, a esse contexto de iluminação, né? A portadora da tocha, a portadora da luz, né? Ela também vai ser compreendida dentro do helenismo, né, do que a gente chama de reconstrucismo moderno, né, do helenismo em si, e ela ainda vai vir com esses aspectos mais quitônicos, tá? E tem duas características muito importantes que eu quero trazer aqui, né, desses adoradores modernos de Hecate, né? Como é que essas pessoas, elas adoram Hecate, né? Nossa deusa tão querida. Num primeiro momento, né, tem aquele adorador que vai entender Hecate como uma figura generosa, benéfica, né? Que parece muitas vezes beber da fonte do próprio Exíodo, né? Da deusa Hecate salvadora dos oráculos caldeus também, né? Com aquele contexto de grande benevolência. E vai ter aquele devoto que vai entender Hecate como a deusa tenebrosa, né? A deusa das trevas, aquela que está atrelada ao submundo e que vai dizer assim, olha, eu quero jogar maldição e eu quero entender Hecate, sabe? Eu quero vivenciar, né? Quero experienciar aí a Hecate dos infernos, a tenebrosa, aquela Hecate de Crowley, né? Mas existe uma mudança também, né? E eu acredito que é uma mudança muito positiva de que novos devotos, né, especificamente, que estão entrando nesse caminho mais hecatino, né, eles estão começando a compreender Hecate como uma figura mais multifacetada, né? Então ela não vai ser nem A e ela não vai ser também nem B. E aí o que é que esse devoto faz? Ele vai trabalhar os inúmeros epítetos da deusa, né? Vai conhecer várias faces da deusa, que está ali inserida em vários contextos e vai trazer isso para dentro do seu culto moderno, né? E essa, para mim, assim, é uma das partes mais maravilhosas que tem, né? Deixa eu ver, eu já estou encerrando a minha fala, que é rapidinho, mas só um último ponto que é muito interessante. Vai ter a Margarida Johnson, que ela é uma estudiosa do paganismo contemporâneo, e eu trabalho muito com ela, e ela vai dizer, ela vai afirmar que no culto à deusa Hecate existe uma presença feminina muito grande e emergente, né? E, assim, isso é muito maravilhoso. Mas, na minha pesquisa, né, de onde foi coletado dados de um questionário online, que eu quero agradecer a todos, inclusive, que estão presentes, que responderam esse questionário para me ajudar, né, durante a pesquisa, eu pude identificar, foi possível identificar que existe realmente, né, uma porcentagem de mulheres nesse culto, mas também que existem mulheres trans que estão ali inseridas nesse contexto hecatino, e também pessoas não binárias e também homens que estão emergindo aí dentro do culto a Hecate moderno. E aí eu falo de Brasil, porque a minha pesquisa ela fez esse recorte, né, esse panorama brasileiro. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma muito positiva, porque o culto a Hecate, pelo menos aqui no Brasil, né, ainda não me atrevi a olhar para outros horizontes, ele está se abrindo para vários gêneros, né? Então, está se abrindo para várias camadas e vários contextos.